Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Eu e minha parceira Daniela, semana passada nós tivemos um podcast especial, que não foi um podcast, né? Não, Batemos um papo falando tudo sobre divórcio, alimentos, convivência, falamos tudo da prática da advocacia. Então, se você não viu, volta lá e confere, né, Dani? Exatamente. E A hoje gente ia falar só de divórcio, acabamos falando um monte de falamos coisa. de tudo, quase tudo, só não falamos sucessões em família. É verdade. Mas falamos de tudo. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal, muito especial. Vou deixar ele falar do tema, porque ele tem a propriedade, trazer o que ele veio falar, mas já anunciar que é uma honra, um prazer estar recebendo o Dr. Matheus Moreira, nosso egresso. Foi nosso aluno. E assim, é muito gostoso a gente poder receber, depois de pouco tempo de jornada, vocês de volta aqui, já com sucesso profissional, falar da trajetória, incentivar e motivar os nossos alunos. Isso é muito legal, né, Dani? Muito. Pouquíssimo tempo mesmo, né, Matheus? Sim, 5 anos. Mas é aquilo, né, Alan? O Matheus sempre foi um aluno aplicado, né? Sempre participou de tudo que acontecia dentro do engajado. curso. Estava na diretoria. Então, assim, é o que a gente sempre fala em sala de aula. Vocês têm que viver a universidade. É isso aí. E aí agora, ó, colheu os frutos, colhendo ainda Colhendo os frutos, tá aqui com a gente para contar a sua história. Seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, para os nossos alunos principalmente, fala um pouquinho quem é você, quando você formou, pra gente tá falando de pouco tempo, né? Há quanto que é pouco tempo o pessoal ter essa ideia? Sim. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Para mim também é uma honra, agradeço o convite ao Alan, né, na função de coordenador do curso, a Dani também como professora. É uma honra tá aqui conversando com vocês, hoje na qualidade, entre aspas, de colega, né, em tão pouco tempo. Fico entre aspas, não, de colega, realmente, é verdade. E fico muito feliz de estar aqui na Unifoa, que posso dizer que é minha casa, né, tenho um orgulho enorme de ter estudado aqui. E de fato isso que a Dani falou é uma verdade, né, assim, de viver a experiência da universidade, né, e quando eu estive aqui no curso aprendi bastante, não só com as atividades de ensino, que é a praxe, né, isso é o básico, você vai para uma universidade e o ensino é o que você tem ali de expectativa, mas não é só o ensino, né, então todas as atividades que a gente participou ao longo do curso, a relação também com os professores, né? Me recordo do NADAC, quando estive lá no NADAC, o Alan era professor lá. Tem coisas que o Alan me falou isso tem 10 anos, cara. Caralho, não fala isso não, cara. Eles entregam. Mas olha só, tem 10 anos... Tem 10 anos, e às vezes tem algumas frases que eu falo com a galera, eu falo hoje com os meus associados, que eu ouvi a primeira vez o Alan falando. Então, assim, eu acho que isso é incrível, assim, de fato a gente traz isso para o nosso dia a dia, fica marcado na nossa formação. E, resumidamente, né, eu estudei Direito aqui na FOA, formei em 2020, então estamos indo aí para 6 anos. Em seguida eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em Direito Administrativo. Logo em seguida iniciei o mestrado, fiz o mestrado na UF em Direito Constitucional. Aí eu tirei um ano sabático, falei, não, vou dar uma respirada, dei essa respirada. E no final do ano passado eu participei do processo seletivo e iniciei agora em fevereiro desse ano, doutorado lá na UERJ em Direito Público. E aí, no meio desse caminho todo, né, eu fiz um resumo aqui, né, de introdução, mas ao longo desse tempo aí, com a advocacia também, pau na máquina e trabalhando bastante, tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares, tanto na iniciativa privada, tive uma experiência também na advocacia pública como subprocurador, e hoje estou lá por conta do escritório, junto com a minha sócia e fazendo o negócio virar e desmistificando esse negócio de que a advocacia está saturada, né? Muito legal. É legal você trazer isso porque, assim, hoje você vai trazer um tema, né, que é como a gente conciliar e aproveitar ali isso aí. a advocacia com a docência, como alinhar isso, como aproveitar. E, assim, ver você aqui depois de 5 anos, praticamente, 6 anos, falar dessas duas áreas é muito legal. E você só tá aqui hoje, eu conheço a sua trajetória e pude estar com você no NADAC ali, você só tá aqui hoje e tem essa história para contar
porque durante a faculdade você experimentou, né? Sim, sim. Você experimentou tudo que era possível. A gente fala, sim, todo primeiro período a gente fala isso, experimenta. O Matheus, eu lembro dele, era aquele aluno chato, porque ele não queria saber de resposta pronta. Não, mas o que é isso aqui? Não, mas tem assim, e questionava, e ele foi crescendo com isso, experimentando, e te trouxe até aqui, né? Sim, sim. E isso de conciliar, né? Ou seja, a advocacia com a carreira acadêmica, né? Com a pós-graduação estrito sensu, começa realmente na faculdade, na graduação. Aqui durante o curso, eu tive a oportunidade de ser monitor, tive a oportunidade de participar dos projetos de iniciação científica, semana jurídica, publicar resumo, artigo, e tudo isso é muito comum, às vezes a gente está na sala de aula e o aluno perguntar isso, né? Mas, professor, como é que você fez para poder iniciar o mestrado? O que eu faço, né? Você tem a oportunidade de começar agora, você não vai começar a sua trajetória para o mestrado lá no 10º período ou quando você terminar, começa ali. Tarde, né? Justamente, tá ali no início, então eu acho que esse ponto, né, assim, a gente acaba sendo repetitivo, mas inicia na graduação de fato, né? Às vezes o aluno tá lá, passa o coordenador, né? Há pouco já vem um coordenador aqui pedir pra gente participar das coisas e fazer propaganda de semana jurídica, disso, daquilo, mas é importante porque, de fato, é o primeiro contato que você vai tendo ali, que você vai experimentando, justamente como você disse. Você vai sentindo, poxa, então escrever um artigo é assim? Lógico, os primeiros vão ser horrorosos, né? Hoje em dia, teve um dia desse que a gente vai colocando as coisas no Lattes, e aí eu tava dando uma olhada, assim, nas primeiras coisas que eu escrevi, e é legal a gente rir, mas você percebe o seu amadurecimento também acadêmico, né? E tá tudo bem, gente. As primeiras coisas que a gente vai fazer, elas não vão ser 100%. A primeira palestra não vai ser legal, o primeiro artigo não vai ser legal, a sua primeira audiência você vai dar uma travada, mas é assim, a primeira vez de todo mundo. Precisa existir a primeira vez, né? A não ser que seja um gênio, vai ser complicado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, dessa conversa, né, de conciliar a advocacia com uma trajetória acadêmica é experimentar e vivenciar as oportunidades acadêmicas que o curso vai te dar, não dentro do tripé, né, de pesquisa, ensino e extensão, não só ali no ensino, né, mas a pesquisa e a extensão também vai ser fundamental aí. E assim, eu vejo hoje, né? Assim, hoje não, desde que eu tô lecionando, eu vejo o mesmo perfil. A maioria dos alunos, eles passam a graduação aproveitando a faculdade ali, no sentido de aproveitar de vir, curtir a galera, talvez sair e tudo, e não aproveitar essas experiências e não se aprofundar nas outras áreas. Que você falou, a pesquisa, a extensão, fazer um estágio. E pode parecer, você falando assim, falar, pô, mas isso também é coisa só de quem é muito estudioso. Então eu ia é coisa de nerd, isso. né? Eu ia e assim... dar uma opinião sobre isso. Parece que é coisa daquela galera, pô, o Matheus veio aqui só pra estudar, e aí ele chegava, estudava, vinha embora, e não era assim, né? Não, Matheus era do diretório, ia pras festas, foi da Atlética, organizava as festas. Dá pra aproveitar tudo, não dá? Isso você tocou num ponto, assim, fantástico, Alan, porque realmente parece que fica um papo de nerdola, aquele negócio, pô, o cara ali... O cara não trabalha. Cara, eu trabalhava no shopping, eu era vendedor de óculos, né? Pra poder pagar a faculdade. Eu paguei a faculdade né, com trabalho, minha família ajudava, mas a faculdade ali, o bruto mesmo, foi, antes dos estágios, foi com o trabalho, né? Quando eu vim pra fora, eu trabalhava. Então, assim, tinha um trabalho para dar conta, os estudos, evidentemente, mas não só isso. Eu acho que dá para você equilibrar os pratos. E aí, quando você equilibra, as coisas dão certo. Você ter oportunidade de festejar, de você organizar uma festa, de você estar ali vivendo aquele momento também e assim, sem se prejudicar, entendeu? Você dá para você ir numa festa da Atlética, numa festa de um bota dentro, um bota fora do início ou no final do semestre, sem você deixar de estudar para uma prova, sem você precisar reprovar numa disciplina, né? Então, assim, é saber jogar ali, equilibrar e o negócio dar certo, né? Assim, de fato... Deu muito certo. Eu, assim, tenho outros amigos também que, com muita tranquilidade, conseguiram
ter essa trajetória, esse caminho equilibrado, né? Que foram excelentes alunos e que participaram também das outras atividades, né? E essa cultura, né, de que só se dá bem na vida quem tá ali preso naquela rotina e não consegue se divertir. E Ou aí, quem é bancado também. O que só tem a vida tranquila para estudar. Exatamente, né? E aí você, como você bem disse, isso é completamente possível você se divertir e ao mesmo tempo ter ali o seu dia a dia. O problema é que para acontecer isso e você não se prejudicar, você precisa ter disciplina. Sim. Né? E responsabilidade. Então, se você tem essas duas coisas, você vai conseguir equilibrar os pratos. Justamente. O problema é que as pessoas querem muito uma coisa e não querem a outra. E aí não combina, né? Tem que colocar mesmo nesse ponto de equilíbrio. E eu acho que tudo hoje em dia tá muito 880, né? Muito... ou você vai pro lado A ou você vai pro lado B. E eu acho que o equilíbrio, assim, é o caminho... É o melhor porque você consegue aproveitar, porque a atividade festiva, por exemplo, da universidade, ela também é importante para sua formação. Sim. Além de você ter um momento de se distrair, você vai ali, às vezes você está estressado numa semana de prova, você sai com seu amigo, você vai ali num bar, senta, conversa tranquilamente, você está tendo, assim, além de você... ter uma atividade de lazer, digamos, você também faz parte da sua formação, que são os primeiros networking, são os amigos que estão com você num momento de dificuldade, que você vai sair dali, o cara vai virar um sócio seu, vai virar um parceiro. Então, assim, tudo conversa, né? E isso também, essa questão da dicotomia, também casa com o nosso assunto. Porque hoje no mercado de trabalho e na academia, eu já me deparei com essa questão, esse embate várias vezes. O cara que é muito acadêmico, ele não é bom na prática. E o cara que é muito bom na prática, ele não é bom academicamente. Isso é uma mentira, porque não são questões opostas, elas são complementares, né? Só que tem que ser de forma estratégica, né? Agora, eu acho que um ponto importante para complementar isso, para os nossos alunos principalmente, é que dá para aproveitar tudo, mas também é importante você ter intenção em aproveitar tudo. Sim. Porque quando você está se distraindo, você não está perdendo tempo. E você também está aprendendo de outra forma. Pô, quantas vezes a gente no Nadar, quando a gente tinha nada para fazer, conversando sobre uma coisa, sobre outra, às vezes nem era sobre casos jurídicos, que a gente vai aprendendo. E você com um colega seu, você vai aprendendo. Você sai para distrair com a turma, você aprende algo. Por mais que você não esteja só estudando ou só se divertindo, entre as suas tarefas, se você colocar intenção, você consegue aprender alguma coisa. E aí, assim, eu observo um pouquinho nos alunos hoje, que eles ficam nessa de 8 a 80, tipo, eu tô cedendo aqui, eu não tô aproveitando ali, que é só uma coisa, só o bom de tudo, e acaba não enxergando todo. Eu lembro do meu filho, quando era pequenininho, Gustavo, ele de vez em quando fazia isso. Ele ia comer alguma coisa, vou comer uma torta. Ele queria comer a torta, mas se tirasse um pedaço ele ficava chateado porque ficava com um buraco ali, sabe? É a mesma coisa. As pessoas querem comer sem faltar um pedaço, sabe? Não vai funcionar isso aí. Quer beber e o copo continua cheio. Você perde um pouquinho, mas você ganha do outro lado. Só que se você ficar focando no que você tá deixando de aproveitar, você não aproveita o todo. Até porque a gente aprende também com a experiência do outro, né? Sim, justamente. Você conhecendo a experiência do outro, quem sabe lá na frente você não tem ali um case de sucesso que você vai aplicar na sua profissão. Sim. Né? Tem uma frase, agora eu não vou lembrar quem diz, mas é que o inteligente aprende com os seus erros ou com os seus acertos, e o sábio aprende com o erro e os acertos dos outros. Às vezes você tá ali numa conversa distraída com alguém e o cara tá te contando uma coisa super importante da vida dele, poxa, eu fiz isso aqui, não deu certo. Aí você já sabe que aquilo ali não deu certo, não precisa experienciar. Se você tá dentro na observação, você sabe, né? E eu acho que, assim, a experiência de estar na universidade, ela é muito completa e às vezes a gente consegue perceber a tempo e às vezes a gente só percebe depois, né? E feliz é o aluno que tem o insight de falar, cara, eu tô vivendo uma fase da minha vida que eu tenho essas oportunidades aqui, deixa eu aproveitar isso, né? Então, e de extrair daquilo dali o melhor, né? Às vezes fica muito papo de professor chato, mas, gente, é a maior verdade, assim, você tá ali, aproveita, cara. Aproveita, tira uma dúvida com o cara, conversa, e não só
né, questões técnicas, às vezes o cara tá te ensinando, sei lá, responsabilidade civil, por exemplo. Mas, às vezes, o professor ali no dia a dia, ele vai ter uma relação com você, uma troca, e o cara vai te ensinar outras coisas, não só hard skills, de soft skills mesmo. Quantas vezes no nadar que a gente já conversou várias vezes, ainda mais eu era jovem, e quando você é jovem, às vezes você é meio, né, você é meio impaciente, você vai ficando velho, você vai amadurecendo, você vai entendendo como o mundo funciona, enfim. Quantas conversas importantes já tive também com a Dani, quando era coordenadora do curso, enfim, a Úrsula também, na época, e que eram ensinamentos e reflexões que eu trago para mim, que eu ainda tenho isso comigo hoje, e que não tem nada a ver com responsabilidade civil, que são outras coisas da vida, e você vai envelhecendo, você vai percebendo aquelas coisas ali. Então, acho que quem tem a oportunidade de e esse insight, esse pulo do gato, digamos assim, de falar, cara, isso aqui vai me dar muito mais do que só entender o que é responsabilidade civil, né? Ainda mais hoje, né, Matheus, nos dias atuais que a gente tem informação em É. qualquer lugar. E a gente vê, isso principalmente em empresa, né, Alan? A gente vê que muitas pessoas não conseguem a vaga de emprego porque não tem esse lado de um bom relacionamento com outras pessoas, de compreender o outro, de aceitar o espaço do outro. Sim. A pessoa é até muito boa tecnicamente, mas ela não tem essa habilidade que é o que está faltando hoje no mercado, né? Então, você trazer isso e os nossos alunos compreenderem que a gente está ali não só para ficar falando sobre direito, mas também para mostrar as nossas experiências de vida, inclusive, isso é grandioso. Sim. Só que realmente são poucos que conseguem enxergar e aproveitar isso. Eu acho que os alunos não têm a dimensão, acho que ninguém tem essa dimensão, acho que também nunca falei isso. Nós, enquanto professores, em sala de aula, não dando aula, mas na troca com o aluno, a gente nunca vai atender ninguém de outra forma e nunca em nenhum outro lugar a gente ia compartilhar e atender o aluno da forma que a gente atende. Sim. Se a pessoa pagar uma consulta, você vai dar um parecer técnico. Durante a sua aula, você está passando conteúdo. Mas quando aquele aluno te espera no final da sala, no fim da aula, e vem e fala, professor, eu estou com essa dúvida aqui, aconteceu isso na minha família, aconteceu isso e isso. Assim, a gente entra no problema dele e mostra para ele a vida, né? O direito e a vida. Isso funciona, isso não funciona, não faz isso, faz tal coisa. Às vezes eu fiz com o Matheus, ele tava no diretório, querendo um monte de coisa. Não faz isso, faz daquela forma. Sim. Esse ganho e essa nossa disposição de ensinar dessa forma, ele não vai ter em lugar nenhum. E muita gente não aproveita isso aqui dentro, né? Cada vez menos alunos esperam a gente no final da aula. É verdade. Cada vez menos. Isso é uma constatação ruim, porque ruim. Não só pro cara tirar a dúvida, mas ele perde justamente a troca. E é isso que você tá passando ali, gente, o acúmulo, a gente vai ficando velho, a gente vai percebendo. Essa experiência de você acumular as suas experiências, a sua formação, seja dos espaços onde você atuou, dos lugares que você compôs, e aquilo dali são anos de vida que estão sendo entregues, de certa forma, você está compartilhando os anos da sua vida com o aluno, né? Você está compartilhando algo para você foi muito caro, foi muito difícil para você adquirir. Então, eu acho que quando a gente fala, né, e os alunos rotineiramente perguntam isso, mas tem como conciliar, como é que faz para poder dar conta de fazer tudo? E a gente sempre tem, às vezes eu sinto, assim, Alan e Dani, sendo muito pragmático, né? Às vezes as pessoas elas querem as coisas também muito pronto, né? E muita coisa é você testar. Nem tudo você tem ali na ponta da língua, de pronto, né? Eu, no início, eu não sabia como conciliar nada. Eu fui fazendo, fui vendo o que dava, quais eram os meus limites ali, e as coisas foram fluindo, assim, né? E eu tenho a impressão que as coisas também são um pouco superestimadas, assim. Porque você vai fazer uma pós-graduação bem feita, se dedicando. Cara, você consegue, você tem as aulas ali, às vezes você tem um ano e meio para fazer, dá para você administrar aquilo ali, para você extrair o melhor do conteúdo, fazer os trabalhos, as provas, cara, sem você abdicar o mundo. Às vezes você separa 3 horas da sua semana, 2 horas da sua semana para se dedicar àquilo dali, você vai conseguir atingir as metas, vai aprender. E a mesma coisa o mestrado, né? Antes de entrar, por exemplo, tinha uma
uma visão assim muito, cara, isso deve ser a coisa mais complexa, mais difícil. Na verdade, eu tinha até dúvida se eu ia entrar. Eu já começava por aí. E aí, quando eu entrei, assim, de fato, você tem outras experiências. Você vê que os debates, né, ali você está às vezes estudando o direito constitucional, por exemplo. Você está no Instituto de Direito Constitucional e aí você está entendendo o Instituto. Aí você passa para um debate de por que o Instituto surgiu no direito comparado, quais são os outros países que estão debatendo aquele Instituto, né? E o negócio vai se aprofundando de fato. Mas é tudo gradativo, né? Às vezes eu conversava com os professores, eu lembro de perguntar isso para vocês. Poxa, você fez mestrado aonde? Né? Não sei o quê. Como é que foi? Eu lembro da gente ter uma conversa, acho que foi você fez naquela cidade de São Paulo. Lorena, a gente conversando e tal. Porque o aluno, quando ele está tendo aula ali, ele olha para o professor e ele vê o professor no momento em que o professor está. Ele não consegue enxergar que foram anos. Foi uma jornada longa. Ele saiu de onde todo mundo saiu. Né? Exato. E aí eu olhava e pensava, cara, eu nunca vou conseguir ser igual esse cara. Tipo assim, olha... Só que assim, é gradativo. Você vai ali, de pouco em pouco, você faz a pós, a especialização. E o mestrado você vai um dia de cada vez. Você vai entendendo as aulas, vai lendo os artigos. Às vezes você vai bater cabeça com alguma coisa ou outra. Mas vai fluindo, sabe? Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam, assim, não. E o aluno, hoje, da graduação, ele tem que pensar o seguinte. Ali na sala de aula, a gente está como professor. Mas eu, ao mesmo tempo, eu era aluna, porque eu fazia mestrado enquanto eu estava dando aula. Então, eu também estava na mesma posição dele. E isso que você falou, que vocês enxergam aquele momento que a gente está e não vê a trajetória, isso é importante. É por isso que eu gosto de ficar contando, às vezes, as coisas dentro de sala, para eles perceberem, olha, gente, aconteceu isso, passei por isso, não foi fácil tal coisa. Porque senão eles acham que varinha de condão, plim-plim, caiu, tô pronta, né? E não é. Não é assim. Por falar em bicho de 7 cabeças, o que eles também têm muita dúvida, que você fez uma trajetória do zero, é como começar ali a advocacia. Né? Que também, assim como a vida acadêmica, parece um bicho de 7 cabeças. Assim, como é que funciona? O que você fez? Assim, isso aí é interessante comentar. Por quê? Quando, no finalzinho da faculdade, eu tava com muita dúvida, né, assim, do que da área, tinha 2 possíveis áreas, ou direito administrativo, ou direito empresarial, tava assim, pensando qual seria o rumo da jornada, e pensando também sobre concurso, sobre advogar ou não, enfim. E aí eu falei, não, vou fazer a pós da área que eu gosto mesmo, né, da que eu mais gosto. Fiz a pós de direito administrativo, e eu formei em dezembro, né, em fevereiro de 2021, formei em dezembro de 2020, fevereiro de 2021, março de 2021, eu estava iniciando numa empresa que trabalhava com contratação pública, que tinha um setor de contratação pública e precisava de um auxiliar jurídico dessa área. Só que assim, desde o finalzinho da faculdade, eu já estava mapeando essa empresa, estava mandando currículo assim, igual maluco, tipo, era auxiliar de contrato, auxiliar jurídico, tudo eu estava mandando. Participei de umas 3 entrevistas lá, fui persistente mesmo, até que na terceira deu certo, assim, e eu iniciei como auxiliar. E a empresa tinha advogados externos e eu estava nessa função de auxiliar interno. Ajudava, assim, com questões muito básicas. E o tempo foi passando, fui me esforçando, tive algumas promoções, né? Virei supervisor jurídico, coordenador jurídico. E durante essa trajetória, eu tive a oportunidade de ir engrossando o couro ali do ponto de vista profissional, né? De ter experiências com as primeiras audiências, os primeiros acordos, recurso. E, paralelo a isso, a minha sócia, né, que é também minha noiva, que conheci... A FOA, tenho muita coisa boa aqui na FOA. Inclusive, a minha noiva eu conheci aqui. Ela já tinha formado, acho que um ano antes, ou 2 anos antes de mim. Estava advogando também num escritório de uma pessoa que hoje é nossa amiga. E a gente sempre ficava conversando sobre isso, né? Ter o escritório aí, igual a gente tava falando aqui no início, caramba, o escritório físico é um custo, será que tem que ter, será que... E aí todo mundo, as pessoas acham, né, que as coisas vêm prontas. O que a gente fazia? A gente ficou um tempo juntando uma grana, assim, tanto ela quanto eu,
num primeiro momento, pegava um dinheiro de um salário que era pouco e guardava um pouquinho ali para poder, poxa, a gente vai ter o escritório, em algum momento a gente vai. Aí, num primeiro momento, a gente dividiu uma sala com... a gente dividiu uma sala, a gente alugou um espaço no Shopping 33. Era uma sala dessas comerciais, eu não vou lembrar agora a dimensão exata, mas aquelas padrões, assim, digamos. Tipo E a gente dividiu a sala em 3 espaços, né? Era uma pessoa de fotografia, a outra de acupuntura e a gente lá. Nossa, áreas completamente A gente dividiu certinho, né? Respeitando todas as diretrizes da OAB em relação a isso. E aí, assim, a gente ficou ali um tempo e tal, e aí... E tirando dinheiro, né? Tanto dos primeiros retornos da Letícia, do meu salário e tal. Depois a gente foi caminhando até que chegou um momento a gente falar assim, não, vamos ter um espaço que é nosso, um espaço maior. A gente já tinha ideia de... Início eu já estava ali terminando a pós, começando a ter contato com isso também é muito importante, com uma galera de escritórios de fora, né? Que você vê esses big laws, assim, que são os escritórios que têm 200, 300 advogados que funcionam, que veem o escritório como uma empresa, né? Isso também é um ponto, assim, que a gente tem a dificuldade de virar essa chave e que a gente teve, logo no início, falou, não, olha, a gente vai investir dinheiro, vamos fazer um plano de negócio. Aí o negócio estava começando a fluir, a gente falou, não, vamos ter o nosso espaço, a gente quer ter associado, a gente tem uma visão de crescimento. Mas, assim, esse início, né, resumindo a sua pergunta, a gente conseguiu iniciar e dar certo porque, num primeiro momento, não é que a gente tinha clientes nossos. Eu trabalhei numa empresa, a Letícia trabalhava em um outro escritório, e a gente foi vivendo esse processo, tanto de pegar experiência, quanto de criar ali condições financeiras de investir no negócio. Então, de fato, no início, às vezes você vai ter que trabalhar para alguém. Eu vejo o pessoal tendo, assim, muito essa resistência, né? Poxa, eu estudei 5 anos, eu vou formar, eu vou trabalhar às vezes para ganhar pouco, mas gente, o início é assim, você vai trabalhar realmente para poder ganhar pouco, você vai trabalhar para outra pessoa, você vai ter um chefe, você vai ter que chegar no horário, você vai ter que prestar conta do que você está fazendo, e o processo é assim mesmo, e aquilo vai ser importante para você ter seu próprio negócio. E esse tempo que eu fiquei nessa empresa, foram quase 4 anos, para mim foi fundamental para eu enxergar o meu escritório como uma empresa. Porque a empresa tinha RH, a empresa tinha o setor de contratos, tinha os departamentos separados, tinha planejamento estratégico, tinha KPI, análise de desempenho, o indicador, e tudo isso o escritório tem que ter também. Quantos leads estão chegando? De onde que são esses leads? Né? O que eu tenho que fazer aqui para melhorar o atendimento? Como é que está o pós-venda? Os clientes estão satisfeitos? E tudo isso foi eu extraí dessa experiência, né, que também é bom você ter às vezes você sair ali, formar, pelo menos assim, se eu pudesse dar uma dica, né, trabalhe um tempo em algum outro lugar, trabalhe para alguém, se você quer advogar, para ter essa experiência, se você está na dúvida, para ter uma renda justamente, né, porque nem todo mundo tem o privilégio de formar e contar com uma família para, que eu já vi também amigos que e que é um privilégio, poxa, o pai vai lá, não, vou abrir um escritório para você, né, enquanto você não tem os seus primeiros clientes, tá tudo bem, você tá aqui em casa e tal, mas essa não é a realidade de todo mundo. Eu lembro, você falando, eu lembro da sua trajetória, eu lembro um pouquinho do meu início, foi assim também, né, para eu conseguir montar o escritório, eu dava aula numa empresa, numa escola de formação de vigilantes. Eu pegava meu dinheiro de lá e jogava no escritório. E aí foi engraçado que quando eu montei os móveis do escritório, eu tinha 2 mesas em L, uma minha e uma da minha sócia. Aí o escritório começou a crescer, eu não tinha dinheiro para crescer o escritório. O que eu fiz? Eu peguei as mesas em L, conectei e ficou 4 nichos pra gente trabalhar. E durante muito tempo, até conseguir ampliar, foi por aí. No início você vai se virando, você né? Vai fazendo o pessoal tem quem chame de gambiarra, eu prefiro recurso técnico avançado. Aí você vai ali. Claro. Hoje, para onde eu tô hoje, eu passei por 4 lugares diferentes. Sim. De 4 salas diferentes, entendeu? Sim. E cada vez mais a gente vai tentando ampliar para atender todo mundo. Mas você falou uma coisa interessante que é o início serve não só para você aprender o que fazer ou como fazer, mas também o que não fazer. Justamente. Porque a gente precisa também dessa experiência. Eu não quero ser um profissional assim, né? Estou numa empresa, estou no escritório, seja onde for,
mas eu não acho legal ser um profissional assim. Uhum. Então, assim, no resumo de tudo, a experiência é o que vai te tornar um profissional diferente. Justamente. Seja você pegando a experiência para ser como aquela pessoa, né, se espelhar naquela pessoa, ou para você falar, não quero ser, esse profissional eu não quero ser, né? Agora, uma dúvida que está aqui na minha cabeça desde a hora que você falou qual seria o nosso tema hoje. Quando que veio essa virada de chave de você falar assim, não quero só advogar, também quero ir para a área acadêmica? Certamente durante a graduação. Porque eu sempre gostei de aprender, né? E uma das melhores formas de você aprender é ensinando. Eu tive, como eu comentei, né? Eu tive a oportunidade de ser monitor aqui. E isso acho que também ajudou porque, assim, eu via o professor dando uma aula, era uma coisa que me parecia agradável, até eu ter as minhas primeiras experiências e confirmar que realmente é muito maneiro dar aula. E ele, assim, eu tenho o Clóvis, né? Que ele tem uma experiência que ele conta da primeira vez que ele foi uma aula sobre petróleo, e aí que ele inventou e tal, e aquilo. E é um negócio meio assim, sabe? E como eu também participei do diretório, às vezes estava na sala comentando alguma coisa com o aluno, nunca tive problema, nenhuma dificuldade assim de falar em público, nem nada disso. Lógico que a gente fica nervoso até hoje, né? Hoje, às vezes, participei de alguns eventos recentemente em Tribunal de Contas, palestra para 3.000 pessoas. Você dá um frio na barriga, mas você vai assim mesmo. Ainda bem, né? Porque quando não tiver dando esse frio na sua barriga... Alguma coisa porque... tem de errado, justamente. Exatamente. E aí, assim, e certamente foi durante a graduação, tendo essas experiências de estar na monitoria, de estar escrevendo ali, participando da semana jurídica, de apresentar um trabalho na semana jurídica também. Então, eu acho que, e estando ali, realizando essas atividades, a experiência, a sensação, poxa, isso aqui é maneiro, acho que eu quero fazer isso aqui. E aí, assim, a trajetória acadêmica no sentido de fazer o mestrado, fazer o doutorado já era algo, assim, bem latente. Tanto que no 9º período, eu entrei num grupo de pesquisa do professor que foi meu orientador no mestrado. E mesmo assim, eu sabia que eu faria o mestrado, mas faria pós primeiro, já entrei no grupo de pesquisa. E isso é um erro que eu vejo, a galera que às vezes, alguns amigos às vezes mandam mensagem, o cara espera sair o edital do mestrado ou do doutorado para entrar num grupo de pesquisa do cara. Pô, fica na cara que é só por aquilo ali. Não, antes eu fiquei uns 2 anos no grupo, assim, escrevendo capítulo de livro, enquanto fazia especialização, né, pós-graduação, lá dentro fazendo capítulo de livro, participando das reuniões, enfim, até ir pro mestrado. Então, assim, a graduação foi bem importante para isso também, né? Sendo repetitivo, mas foi na graduação que veio esse estalo, né? Assim, esse start. Agora, esses dois inícios, você falou da advocacia, que você foi para a empresa pública, montou o escritório, e na docência, tem 2 momentos chaves iniciais que muita gente tem medo ali. Na advocacia, você abriu o escritório, mas e o cliente? Como é que veio? Na docência, hoje você está dando aula na pós, mas e como é que você abriu essa porta? Como é que você traz essa experiência de como é que conseguiu os primeiros clientes para virar o escritório? Como é que você abriu essa porta da docência? Qual foi o caminho? Que às vezes as pessoas ficam perdidas nesses 2 caminhos aí. Sim. Bom, vamos lá. Na advocacia. A advocacia, um ponto muito importante, você falou sobre aprender com um profissional que não fazia também, né? Tive algumas experiências logo que eu entrei nessa empresa de alguns profissionais que às vezes a pessoa já está ali há um certo tempo e você está lidando com um cliente que é uma pessoa, por mais que seja uma empresa, por trás daquele problema, daquele CNPJ tem um CPF, né? E eu acho o primeiro ponto de tudo em relação à advocacia, de como iniciar, é saber que você está lidando com pessoas, você está resolvendo um problema de pessoas reais. Né? São dores de pessoas que têm suas histórias, que têm ali as suas trajetórias, suas dores, suas famílias. E eu acho que isso é o primeiro ponto, assim, de ter essa noção. Por quê? Se você tem ideia que você está lidando com pessoas, você vai tratar as pessoas bem. E se você tratar as pessoas bem, elas vão te procurar de novo e elas vão te indicar para outras pessoas. Então, acho que assim, na advocacia é alicerce, assim. Você precisa
gostar um pouquinho de pessoas, ter um pouco de paciência, porque as pessoas são complicadas, né? Os clientes chegam lá contando a versão deles, às vezes omite uma informação ou outra, aquilo que a gente sabe como funciona. Então você vai ter que ter paciência com isso. Às vezes o cara vai te ligar à tarde, o cara vai te ligar de manhã, né? E às vezes um cliente, se for um cliente empresa, às vezes você está lidando com uma pessoa, os intermediadores são pessoas esclarecidas também. Às vezes o cara ele chega para falar com o assunto, dependendo do contexto, que ele tem um nível de conhecimento próximo do seu. E aí você tem que ser a questão técnica e saber lidar com as pessoas. E eu acho que isso, no início, ajudou muito a gente. A Letícia, por exemplo, ela é uma pessoa muito carismática, extremamente competente, extremamente atenciosa. E foi assim... No primeiro... Hoje a gente tem um planejamento de marketing e tudo mais, de publicidade, mas o que possibilitou a gente chegar nesse momento foi gostar de gente, trabalhar com responsabilidade técnica e tratando as pessoas com educação, e os clientes foram vindo, assim, foi uma coisa assim, natural. E em relação à empresa... Assim que eu entrei na empresa, também fiquei lá, fiz um bom relacionamento, fiz muitos amigos. Tanto que, mesmo eu saindo depois, a empresa ainda continuou sendo, hoje uma das clientes do escritório. Então, assim, tratar bem as pessoas, entender que são seres humanos ali, que a coisa acontece. E em relação ao mestrado, a questão acadêmica, a carreira acadêmica, é tentar antecipar para você já se encaminhar durante a graduação. Cara, tem um projeto de iniciação científica do professor, que ele tá lá falando na sua orelha, né? Pô, vamos participar, participa. Entendeu? Não sei escrever, vai, escreve o que você sabe aí, né? Eu lembro quando eu fazia as primeiras petições lá no NADAC, né? Sentava na frente do computador, meu irmão, não vinha nada na cabeça, aquela tela. Te olhando. O Val de um lado me olhando, o assistido na minha frente, o Alan do lado direito, e eu penso assim, cara, o que eu vou escrever aqui nisso daqui? E assim, e aí você vai fazendo e é não deixar, de fato, de aproveitar essas oportunidades. Publicar, por quê? Você vai participar de um processo seletivo, independente da instituição, se é público ou privado, vai ter um barema no edital. Você vai ter que provar lá, poxa, você teve uma atividade de monitoria, você publicou alguma coisa, qual que é a sua experiência prévia com atividade acadêmica? Você participou de alguma atividade de extensão? Igual a gente tinha lá no NADAC... Até, se eu não me engano, na época era o Dario que cuidava da cidadania, né? Sim, ainda é. Do NPJ, isso. E a gente tinha aquelas atividades nas comunidades, né? Que a gente ia diversas vezes. Eu lembro de colega falar, pô, cara, sabadão você tá lá no Dom Bosco, pô, atendendo outro. Porque que ótimo, foi ótimo para mim, né? Para todo, não só para mim, mas para os outros colegas que também participaram. E aí, quando você está terminando a graduação, se você tem uma coisinha ou outra encaminhada nesse sentido, não precisa ser muito. Poxa, você tem um resumo, você tem... Poxa, eu fui monitor um semestre, que seja, né? Fui monitor, poxa... Aí você está participando de um grupo de pesquisa, não espera sair, né? Tá no final. Entra num grupo de pesquisa, tem muitos grupos hoje de diversas instituições que são plurais, que tem ali entre os seus membros. Pessoal que está na graduação ainda, pessoal que é pós-lato sensu, pessoal que já está no mestrado, pós-doc, tem de tudo. Então, você tem a oportunidade de estar ali. E aí, isso facilita, porque você está terminando, né? Você está na reta final da graduação ali, mas você já está inserido nesse ambiente, né? E esse ambiente, essa troca, você vai gerando network, né? Justamente. Com certeza. E aí que entra, eu acho que assim... eu posso falar para vocês, Alan e Dani, o principal ponto de liga do equilíbrio entre a trajetória acadêmica e a advocacia, para mim, é o complemento que existe entre o que você faz na academia, que vai te dar conhecimento, um diferencial na advocacia, às vezes você está lidando com alguma situação complexa, e o networking, às vezes para você acessar um cliente que se você não tivesse naquele lugar ali e não conhecesse aquelas pessoas, você não acessaria. E também o oposto. Concordam que você pesquisar algo no mestrado, que você trabalha, que você tem contato no dia a dia, que é o seu ofício, você está trabalhando com aquilo ali. Você está, vamos supor, eu falei de consensualidade nos contratos da administração pública. Eu estava negociando sanção o tempo todo, sentando com o procurador, com câmara de mediação, etc e tal.
Então, complementa, não é aquilo que a gente falou no início, não são os dois lados da força, né? Não são os Jedis e os Siths aqui. São coisas que conversam. E eu acho que quando você percebe isso e usa uma coisa a favor da outra, tudo flui naturalmente. Casa, né? O que não dá pra fazer assim. Aí a Dani perguntou no início, falei, a gente vai aprendendo. Poxa, às vezes o cara trabalha com direito tributário, ele vai aplicar para um programa que o foco é direito constitucional. Ou então o cara é um excelente civilista, e aí ele quer aplicar para um programa de sociologia e direito, assim. E aí, mesmo que o cara eventualmente entre, o que vai ser difícil, porque a trajetória tem que ser compatível com o programa. Mas vamos supor que ele entre. Ou o cara vai se frustrar, aquilo não vai servir em absolutamente nada para a advocacia dele, assim como a advocacia dele não vai, dificilmente vai contribuir para a área de pesquisa, para a linha de pesquisa daquele programa. Então, eu acho que é aí que está assim, a questão chave, é você saber o que o programa vai oferecer para a sua advocacia e o que a sua advocacia tem de utilidade para aquilo dali. Não é abandonar o outro, né? Não, Estar em um abandonando o outro. É você fazer esse casamento entre essas Eu postei essa semana no Instagram e no LinkedIn, inclusive faço questão de, assim que chegar, trazer um exemplar aqui para vocês e para deixar aí na biblioteca. Eu escrevi um livro, né? A minha dissertação, eu fiz uma pesquisa sobre algo que eu trabalhava, que era um processo de relicitação, foi o primeiro processo que aconteceu no Brasil de consensualidade de contratos, e aí fiz um estudo de caso, cataloguei, né, peguei ali cada fase do procedimento licitatório, que não tinha doutrina, jurisprudência era praticamente inexistente, a lei de 2017, e tive a oportunidade, aí escrevi, né, a dissertação, e aí meu orientador falou, cara, publica, e sempre vai ter alguém ali, né, participa do não sei o quê, entra não sei aonde, publica. Aí eu fui, durante esse ano sabático que eu falei entre o mestrado e o doutorado, peguei o arquivo, fui fazendo os ajustes necessários e acabei de publicar. E eu acho que assim, é uma síntese, né, um resultado prático dessa correlação de forma bem harmônica, né? Eu trabalho com isso, eu pesquisei isso e o resultado foi um livro, assim, acho que é um bom produto dessa sinergia, assim, né? E dá para conciliar, Vamos estar querendo, né? Com certeza. Como diz aqui o ditado, vamos estar querendo desse livro aí. Não, com certeza. Assim que chegar eu vou trazer aqui para vocês, faço questão. E, um presente, recebeu o livro, nosso aluno, que legal. E é muito legal você trazer todo esse contexto e fechar nessa conexão da trajetória, né? Sim. Só que você só conseguiu subir essa escada porque lá atrás, na graduação, você teve essa clareza, tipo, ainda que você não tivesse ideia de onde você ia chegar, mas você tinha uma ideia do que você queria. Sim, e aí você foi conectando as coisas ali ao longo do caminho. Essa ideia de onde vou chegar, isso é muito irreal, porque você não sabe onde você vai parar. Tudo é muito dinâmico. As coisas vão acontecendo no meio do caminho, mas também não ir de qualquer jeito é muito importante. Você vai construindo e você vai adequando ali os acontecimentos no meio do caminho para poder convergir para a ideia de onde você quer chegar, né? Sim. Isso é muito legal, isso que você está falando, Alan, tem até num livro, não sei se você já leu, vocês já leram, chama A Única Coisa. E ele fala exatamente isso. Vou anotar. Muito legal o livro. Ele fala exatamente isso. Ele fala, você tem que saber o seu hoje. Hoje o que você quer. O que você precisa fazer hoje para você conseguir o amanhã? Aí quando chegar amanhã, você vai estar no hoje. Então, e assim, é essa escada realmente. E isso o Matheus fez durante a graduação dele. Naquele momento, ele queria, por exemplo, ser monitor. O que você fez para ser monitor? Beleza, fui monitor. E agora? Agora eu quero ser outra coisa. O que eu vou fazer para ser outra coisa? E com isso, você vai construindo ali toda uma trajetória que vai te dar uma base gigantesca para você realmente chegar no topo do seu sonho, né? E dividir as grandes metas em pequenas metas. Exato. É justamente isso que você está falando. Às vezes você tem assim, a gente pensa, poxa, é muito grande isso aqui. Mas tem várias coisinhas pequenas ali que você, no dia a dia você dá conta. E é bem isso que a gente conversou. Não é um bicho de 7 cabeças. Você consegue conciliar sem se estressar,
sem ficar maluco, sem ter algum, sem, lógico, às vezes nessa também nem tudo são flores, né? A gente precisa ser honesto. Claro. Eu tava comentando aqui, você vai ter momentos de exaustão, você vai ter momentos que você vai chegar no seu limite. E aí é você recalcular a rota, né? Poxa, onde que eu consigo dosar aqui, o que que eu consigo equilibrar para que as coisas continuem fluindo bem, né? A gente também não pode Romantizar, né? romantizar o processo, achar que são só flores. Tem os desafios, você vai ter porta batida na sua cara, você vai ter coisas que você vai ouvir que você não vai gostar, mas faz parte. Esses dias eu ouvi uma frase que é assim, quanto maior a capacidade, e a gente vai aprender isso depois de velho, de uma pessoa de engolir sapo, provavelmente maior vai ser o lugar onde ela vai chegar. Porque às vezes a gente é muito reativo, a gente quer tudo para ontem, e nesse processo a gente vai aprendendo a cadenciar isso, né? E o legal é que tudo isso começou com um interesse, um impulso. Poxa, eu acho que eu quero dar aula, acho que isso aqui é legal. Eu acho que eu gosto disso. E hoje eu tenho certeza disso. Eu fui atrás de me certificar dessa dúvida. Eu posso falar que é algo incrível. Você está na sala de aula, trocando experiências, ensinando, aprendendo também, que a gente aprende muito, né? Tudo é muito dinâmico. Hoje os alunos que entram aqui são de uma outra geração, assim como eu era de uma outra geração, de quando... E assim o negócio vai girando. Então, realmente é uma oportunidade, assim, muito enriquecedora. Eu acho que o ensino... não sem desassociar o ensino da pesquisa da extensão, acho que de fato assim é uma experiência que muda a vida da pessoa, né? E a sala de aula ela é um espaço assim mágico mesmo, né? Pra gente E é bem isso mesmo, né? Da gente não trazer também que as dificuldades, né? Sim, Não é tudo, sim. não é sempre que tudo dá certo. Mas eu carrego comigo uma frase que eu até falei no primeiro período desse semestre, que é ou você aumenta seu esforço ou você diminui seu sonho. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Diminuir o meu esforço e aí vou ter um sonho grande. Não. Então você vai ter que diminuir seu sonho também. E tem também a consequência de quando você alcança o seu sonho. Porque às vezes você quer muito uma coisa, mas você não tem noção do esforço necessário para sustentar aquilo que você queria. Que não é só chegar, né? Não, você tem que permanecer. E aí que é por isso que é um aprendizagem assim eterno mesmo, né? Porque você precisa aprender para chegar e você precisa aprender para permanecer e aprender também em algum momento que você vai encerrar aquilo ali para sair. Porque talvez você chegou nesse sonho que você queria tanto e aí quando você chegou lá você fala, não, mas eu quero mais. Isso aqui que eu tenho hoje era grande lá atrás. Agora que eu tô aqui, eu quero aquele outro grande lá. Sim, e aí, sim. assim, eternamente você vai estar estudando, eternamente você vai estar aprendendo. Não tem jeito. E se por um acaso você também concluiu o oposto, né? Que talvez não era aquilo que você queria. Tá tudo bem, cara. Você tentou, você tem outras oportunidades. Você já sabe que aquele caminho ali não... Eu vejo que, embora eu tô rodando sem óleo e sem água, né? Eu completei 29 anos esse final de semana agora. Todo mundo dá mais. Mas tô só com 29. Mas eu já percebo uma diferença, assim, do pessoal que é um pouco mais novo. Porque tem muito isso também de dar o tiro certo, né? Eu preciso dar o tiro certeiro, eu preciso... Não, eu não sei o que... A pessoa pensa tanto no que ela quer e tem tanta dúvida, de tanta informação, de tanto... Que, cara, às vezes, se você der só de você... A decisão errada, às vezes, é melhor do que a dúvida eterna. Então, assim, por mais que você tome a decisão que naquele momento não vai ser errado, que não vai ser a certa, você já aprendeu alguma coisa, você sabe que o caminho não é por ali, e você já subiu um degrau na sua curva de aprendizagem da vida. E nessa de querer dar o tiro certo, muita gente fica mirando e nunca dá o tiro, né? Pô. E aí nunca sai do lugar. E Justo. assim, você tá enxergando o caminho, mas depois que você deu um passo, você vai enxergar de um ponto diferente. Então, dá um passo de cada vez. Isso aí. Vai embora, vai aprendendo, tropeçou, você
Já Sim, corrige e vai embora. Tá em Sim, movimento. Sabendo mais ou menos aonde você quer ir, porque também não dá pra você querer uma coisa a cada minuto, É. que isso também é um outro problema. Ah, me frustrei, agora eu quero outra coisa. Ah, vou advogar. Pô, me frustrei, agora eu quero concurso. Pô, não passei na primeira prova, vou voltar pra advogar. Não, era de direito civil, agora eu quero direito penal. Então, assim, também não dá. Né? Saiba mais ou menos onde você quer ir e vai caminhando. E tudo vai ter uma dificuldade. Isso aí é uma certeza, assim, em todas as áreas. A pessoa, às vezes, é muito comum, né? E aí eu vou puxar um pouco de sardinha aqui pra nós que advogamos. Ah, porque advogar é difícil, enfim, realmente é difícil. Mas passar num concurso e estar num concurso também é difícil. Às vezes as pessoas veem, pô, o cara, sei lá, promotor de justiça. Né? Eu conheço promotores de justiça que são frustrados financeiramente. Você pode pensar assim, como que um cara é promotor de justiça, ganha o que ganha, mas é frustrado? É frustrado porque o colega dele que estudou tá trabalhando numa grande banca e às vezes o cara pega uma bolada de honorário lá que é equivalente a 6 meses dos vencimentos do promotor. É algo difícil de acontecer, mas acontece. Quantos juízes que a gente tem aí que estão deixando de ser juiz para advogar? Eu conheço pessoas que... A advogada-geral da União saiu e está no escritório privado, né? Então, assim... O servidor público concursado das principais carreiras jurídicas também tem seus desafios, né? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas olham, não, eu passei no concurso, entrei ali, já era. Meu irmão, você vai entrar ali, você está lidando com a administração pública, são servidores, as pessoas têm limites, você tem uma demanda muito grande, o recurso é limitado. Às vezes você vai ser juiz numa vara que o cartório tem 2 pessoas. E aí? Você acha... Então, tem que cumprir meta. Tem que cumprir meta, o CNJ tá ali no seu pé. E não é só facilidade, né? Às vezes você passou por um concurso, sei lá, para procuradoria. Você é procurador num município. Eu conheço procurador, pessoa que trabalha com dívida ativa, que o cara recebe por dia, 2.000 publicações, cara. Nossa. 2.000. É de enlouquecer qualquer um, né? E aí? Né? E aí, o cara ganha 20 mil reais, mas ele tá recebendo 2.000 publicações por dia. Então, assim, tudo tem dificuldade, a advocacia tem mesmo, a gente sabe. Mas quando gira também é legal, tem suas virtudes, tem seu lado positivo. Legal. Matheus, foi um prazer ter você aqui. Eu já falei, é muito legal receber você de volta para sua casa, para trazer sua trajetória. Eu acho que vai ser muito legal também você vir aqui em outras oportunidades para trazer temas jurídicos, né? Com certeza. Trazer um pouco da sua experiência nas áreas que você atua, acho que vai ser muito legal. Hoje um dia para falar sobre o livro, alguma coisa da área. Nossa, pensando, eu não sou coordenadora do curso, não, mas eu vou conversar aqui com ele. Tá. Aqui é nosso. Vou conversar com ele. Você tem o contato do coordenador aí? Manda um zap para ele. Mandar um zap para ele. Coordenador, mas quem manda é ela. Então, para ele, para você vir apresentar seu livro na nossa Semana Jurídica. Eu acho que pode fazer um lançamento. Eu também acho. Vai ser muito legal. Com certeza, com certeza. A princípio, o evento de lançamento vai ser em BH, mas eu ainda não planejei nada aqui para Volta Redonda. Quem sabe a gente conversa isso aí, vamos ver. Planejando. De repente a semana jurídica aí, não sei quando vai ser, com certeza vai ser uma honra. Lançamento em maio, seu livro, já estamos anunciando. Não, para mim vai ser uma honra, eu realmente tenho muito orgulho, né? Eu conheço pessoas que, às vezes, elas têm vergonha da origem delas, né? E eu acho isso muito triste. Eu tenho muito orgulho daqui, das pessoas que eu conheci aqui, dos professores. Tanto que a gente encontrei a Dani no fórum tem umas 2 semanas. A gente sempre tem menos. Então, assim, eu tenho muito orgulho da instituição, da FOA, do Unifoa, do quanto o curso... Um curso que está indo aí para os seus 20 anos, né? Falta... Já fez 20 anos. Foi 30? De quando que é o curso? O curso é de 2005. 2005, não, 2002. Foi 25 anos ano passado. 2005 para isso. Final de 2005. O curso fez 25 anos ano passado, então, que foi o evento do diretório. Justamente, 25 anos que teve uma série de professores... eu fui aluno aqui. Dentro da sua trajetória, entrei você em 2006, foi aluno...
Eu fui aluno, então, assim, é muito gratificante ver a instituição crescendo, o curso se consolidando. Hoje a gente está aqui num espaço da instituição que é muito massa, que outras instituições às vezes não têm essa oportunidade de ter um espaço desse para compartilhar o conhecimento, enfim, de ter essa proposta aqui. Então, agradeço mais uma vez o convite, fico muito feliz, né? Assim como de vocês verem a minha trajetória, mas a minha também, vendo de vocês, do curso. O Alan, quando o meu primeiro contato com o Alan foi como professor assistente lá no NADAC. Hoje o Alan é coordenador do curso aqui, então, assim, é legal isso, a gente tendo como referência a Dani também, era professora, foi coordenadora do curso, coordenadora de pós aqui também. Eu comecei no NADAC também. Coordenadora de pós, tá aí, agora bombando na advocacia também, e é isso aí. Autoridade máxima em direito de família. Eu tava vendo lá vocês falando sobre direito sistêmico, tá? A gente vai aprendendo. É muito legal eu tô vendo lá os cortes. Legal. Bem legal aquele podcast. Matheus, mas eu não posso deixar você ir embora. Eu não te contei isso antes, é meio desprevenido mesmo. Eita, nós. Antes de encerrar, antes de ir embora, tem um recado especial que você dá diretamente para quem tá assistindo a gente naquela câmera ali, que é a sua câmera. Dá o recado para quem tá assistindo pra gente poder encerrar. Tem uma frase do Marco Aurélio, que é o seguinte: se um ser humano conseguiu, considere que você também é capaz. Eu acho que essa é uma boa frase para encerrar uma mensagem. Se alguém fez, você também consegue fazer. Eu sempre penso isso quando eu tô diante de alguma coisa muito difícil. Cara, alguém já fez isso, eu também vou conseguir fazer. Que legal. É isso aí. Matheus, obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço. A gente fica muito orgulhoso de verdade. Não é papinho de professor. É porque a gente fica mesmo orgulhoso. Legal. Ver que vocês estão aí brilhando. Graças a vocês, né? Tem a mão de vocês nisso aí. Nada, esforço seu. Esforço de vocês. A gente tá aqui só pra dar pé pra você subir pro degrau. E que vocês sejam muito prósperos, né? Na nova trajetória de vocês. Amém. E que com certeza vocês vão brilhar muito ainda. Se Deus quiser. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Obrigadão, viu? E pra você que tá assistindo a gente, lembra, toda quinta-feira, 19 horas, manda lá e-mail direito@foa.org.br falando sobre quem você quer de convidado, qual tema você quer, ou tirando dúvidas, pode mandar que a gente vai olhar todos os e-mails. E manda nosso podcast para todo mundo que precisa estar sempre ligado em atualizações, novidades jurídicas, e não só jurídicas, que a gente fala de tanta coisa aqui no a gente fala de tanta coisa, né, só de direito. E toda quinta-feira, 19 horas, estamos aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.